E aí, pessoal, vamos a mais uma aula sobre análise econômica de projetos. Já falamos de juros simples, juros compostos, e agora hoje vamos falar um pouco sobre fluxo de caixa e VPL. Então aqui eu separei um exemplo para a gente poder trabalhar. Nesse exemplo, nós temos aqui um fluxo de caixa. Então, aqui já tem um gráfico aqui mostrado, e eu vou primeiro explicá-lo e depois eu mostro como ele foi produzido. Primeiramente, no fluxo de caixa, quando nós fazemos um investimento, ou seja, quando nós tiramos dinheiro do nosso bolso, esse fluxo de caixa é adotado como negativo. Então, ou seja, está saindo dinheiro. Essa é a referência que a gente está utilizando. Então, uma análise desse investimento aqui, então, ou seja, se for feito um investimento de 30 mil, então no ano zero, no ano desse investimento, nós retiramos do nosso caixa, ou seja, um fluxo negativo, 30 mil reais. Então aqui vamos nos atentar inicialmente para essa série, esse fluxo de caixa que está na cor azul. Então, o fluxo de caixa no ano zero, que é o ano de investimento, é o ano da implantação, foi investido 30 mil negativo, conforme gráfico. Já no ano 1, no primeiro ano, foi visto uma economia de R$ 3.780. Então, na verdade, nós esperamos que após esse investimento, no primeiro ano, nós tenhamos essa economia e por aí vai. Então, ou seja, é uma economia média em cada ano. Aqui foi considerado a mesma economia, mas poderia ser um lucro, enfim. Então aqui a gente observa o seguinte, nesse gráfico, que como ficou constante aqui, ó, do ano 1 até o ano 25, esse azul aqui, ó, é justamente o que? Esse azul foi justamente a economia que nós tivemos. Então o fluxo de caixa está um fluxo de caixa positivo. E uma outra análise que nós também fazemos é a análise desse valor acumulado. Então aqui, o que acontece? No nosso caixa tinha um fluxo de menos 30 mil. Então foi o que nós investimos. E aí, no primeiro ano, com essa economia de 3.780, teoricamente o nosso saldo ficou menos 26 mil. Então, ou seja, dos 30 mil a gente recuperou 3.780. E por aí vai. Então, ou seja, cada ano foi isso que foi observado. Então, ao final do 25º ano, se a gente considerar essa situação, nós vamos ter no nosso caixa um valor positivo de R$ 64.500, que é justamente esse valor que está aqui no gráfico. Então, aqui esse comportamento aqui do valor acumulado, ou seja, o nosso saldo aqui. Então, aqui a gente pode observar o seguinte, a gente pode observar que nós conseguimos pagar esse investimento de 30 mil reais do ano 7 para o ano 8. Então, que é justamente aqui, ó, no ano 7 a gente estava com um saldo de menos 3.540 e pagamos ele no ano 8 e ainda sobrou um saldo aqui de 240 reais. E a partir de então, o que veio foi só lucro. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi que o nosso investimento foi pago no 8º ano.
E essa é uma das análises que nós podemos fazer. Mas hoje o foco da nossa análise é o quê? É justamente descobrirmos o VPL. Quem é esse VPL e por quê? O que tem a ver o VPL com os juros, com a taxa de juros? Que a nossa taxa adotada foi aproximadamente 9%, então, ou seja, 9% ao ano. Então, a cada ano existe uma correção aí desse valor em 9%. Então, como que nós fazemos? Como que a gente pode fazer? O que na verdade é o VPL? O VPL significa valor presente líquido. Então, significa dizer, pessoal, que esse investimento aqui de 30 mil reais, se nós pegarmos cada uma desses valores economizados ao longo do tempo, o que significa dizer? Significa dizer que nós vamos fazer um deslocamento desse valor 3.780 para o ano zero. 3.780 para o ano zero, vamos fazer todos esses valores aqui, ó, todas as nossas economias a cada ano, nós vamos trazê-las todas para o ano zero e somar, ou seja, trazendo elas para o ano zero, somar todos esses valores positivos, somá-los aqui no ano zero. Porque a gente já viu em aula que nós não podemos comparar o dinheiro em períodos diferentes, porque existe justamente essa taxa de juros, essa taxa de correção que deve ser aplicada. Então, em resumo, o VPL é justamente essa somatória desses valores no valor presente, ou seja, no momento presente. Então significa dizer que se nós tivermos um valor de investimento de 30 mil ao longo de 25 anos e esse investimento nos render esses valores aqui, esse valor de 7.129 vai ser o valor que nós teremos no presente, após toda essa transação. Normalmente, numa análise de projeto, se o valor presente líquido é positivo, isso significa dizer que o investimento é viável. Existem outras ferramentas para a gente verificar a viabilidade do investimento. Mas essa foi uma que eu estou apresentando para vocês. E para utilizar essa ferramenta, o Excel, para fazer esses cálculos, o que nós precisamos ter em mente? A fórmula para achar o VPL é justamente igual VPL. Ele já pergunta aqui, ó, qual a taxa. Essa é a taxa que a gente está utilizando. E ele pergunta os valores. Aqui a gente pode arrastar todos os valores da economia. Então a gente está vendo o valor presente líquido de todas essas economias ao longo dos 25 anos e vamos usar nessa. Só que aqui a gente observa que o valor total dessas economias deu 37.129,35 reais. Só que a gente precisa lembrar que a gente precisa somar com o nosso investimento. Como o nosso investimento está negativo, uma soma com o número negativo aqui vai ser uma subtração. Então, no final das contas, quem vai ser o nosso valor presente líquido? Vai ser justamente esse valor de 7.129,35. E dessa forma, a gente finaliza esse conteúdo de valor presente líquido e espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Até a próxima, pessoal!